benéfica, né, para a nossa inflação, mas eu queria puxar também para um aspecto doméstico, né, porque existe, né, uma percepção aí de que esse impulso fiscal recente, com o aumento das despesas, o mercado de trabalho aquecido, acabou tendo um impacto negativo para a inflação. Mesmo com os recentes cortes do orçamento que o governo promoveu, anunciou inclusive, pode ter um reflexo positivo adiante ou essa desancoragem das expectativas deve permanecer um pouco mais elevada para a gente permanecer aqui um pouco mais nesse ambiente doméstico, Carla? Em relação aos impactos da esfera fiscal sobre a inflação, acho que eles acabam reverberando, principalmente no Focus, quando a gente vê, né, de uma forma um pouco distinta, e é justamente por isso que eles estão reajustando de forma mais intensa as expectativas de 2025 do que as de 2024. Esse movimento, ele acontece por conta de uma expectativa de não entrega, né, de um resultado fiscal esperado, por conta de uma expectativa de contas públicas não tão equilibradas, né, ou menos equilibradas, e isso gera um certo receio sobre o investidor. Uma vez acontecendo esse movimento, a alocação de recursos ela tende a migrar para fora do país ou se manter fora do país em detrimento de uma alocação no mercado doméstico. Esse movimento, ele gera uma fuga de capitais e reverbera sobre a inflação. Então, percebam que o mecanismo de transmissão desse processo é um mecanismo de expectativas e de alocação de recursos e não um mecanismo de pressão inflacionária via demanda por conta de gastos mais elevados do governo, né? Eu acho que o movimento que a gente tem visto, que reverbera nas expectativas de mercado, que pressiona o Banco Central, que reajusta, né, essas estimativas conforme nós temos visto nas últimas semanas, ele passa muito mais por essa sistemática que eu acabei de mencionar do que efetivamente por algo que possa ser verificado via pressão de demanda, né? Nesses meses que a gente tem passado, justamente nesse momento, nós temos alguns movimentos pontuais que são movimentos mais sazonais do que conjunturais. Então, nós temos o pagamento, o adiantamento do 13º, né, por parte da esfera pública. Então, isso pode sim gerar uma pressão inflacionária adicional, mas percebam que não é um movimento perene, um movimento de nível de demanda propriamente dito, mas algo muito mais sazonal. E nós temos também alguns movimentos ainda de equilíbrio, que são movimentos secundários em decorrência do que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Nós tivemos aí cerca de 300 mil casas que tiveram os seus eletrodomésticos afetados de alguma forma, então existe uma demanda mais concentrada, um choque de demanda especificamente sobre alguns itens específicos do IPCA que acabam reverberando nesse indicador. Vale lembrar também que o Poder Executivo concedeu um voucher, né, de um valor bastante elevado para as famílias gaúchas, para elas conseguirem repor esses equipamentos que foram perdidos nesse processo. Mais uma vez, 300 mil famílias, a gente não está falando de algo irrisório aqui. Então, esses movimentos que, mais uma vez, são pontuais e não são motivados por gastos do governo mais elevado, podem provocar repiques ao longo dos próximos meses, algo que não foi visto nesse IPCA 15. Dito isso, o mercado de trabalho, agora olhando para outra esfera, ele também mostra um nível de aquecimento mais elevado aqui no Brasil, né? Eu acho que em 2024 ele tem surpreendido de modo geral o mercado com contratações expressivas, com as duas pesquisas de mercado de trabalho que nós temos apresentando dados robustos, né? Eu falo aqui do CAGED e falo da PNAD. Então, nós temos movimentos positivos tanto na esfera de mercado informal como na esfera de mercado formal. E isso gera efetivamente um nível de demanda agregada mais elevada. O ponto aqui é o seguinte: esse nível de demanda agregada mais elevada, ele não tem sido responsável por provocar movimentos inflacionários mais intensos. Esses movimentos mais inflacionários mais intensos, eles estão em outras esferas. Eles não são motivados por esse mercado de trabalho mais aquecido. Pelo menos essa não é a leitura que nós fazemos internamente e, portanto, mais uma vez, não demandam do Banco Central e nem do Poder Executivo algum movimento que destoe do que foi feito até agora, principalmente por parte do Banco Central, né? O Poder Executivo aí é outra história, que a política fiscal isso reverbera de outra forma dentro desses indicadores. Muito bom. Carla, eu quero trazer aqui para a nossa conversa o Vandick Silveira, economista, nosso comentarista aqui de todas as semanas, para também ouvir um pouco da interpretação. Vandick, sempre muito bom poder contar contigo aqui. Bem-vindo mais uma vez
a nossa bancada. Eu queria ouvir um pouco da sua opinião, até na esteira de tudo que a Carla nos apresentou de análise aqui em relação ao IPCA 15, também a trajetória dos juros. Você sempre tem falado, né, Vandick, que a gente vai ter juro mais alto por mais tempo, inclusive até com a percepção de uma possível elevação de juros caso haja uma expansão fiscal. Diante desse cenário traçado pela Carla, que pode ter alguns repiques por conta de questões mais pontuais, isso tem reforçado essa sua percepção, essa sua visão de que o Banco Central não vai ter vida fácil ao longo dos próximos meses, quiçá ao longo de 2025, Vandick? Bom dia para você. Bom dia, Felipe, bom dia, Carla, Maurílio, todos que nos assistem. Hoje é a Paula lá no evento da Avenues, então estamos eu e você, Felipe. Um prazer enorme falar com você, Carla, e perfeita na análise. O ponto é exatamente esse, Felipe. Eu acho que tem pouca pressão, na minha leitura, é pouca pressão de fato de demanda agregada. No entanto, essa demanda agregada ela pode passar a se tornar um problema, porque o governo vem gastando e os gastos se elevam em 15%, quase 15%, receita em 9%, e a gente já tem uma relação de déficit nominal de 10% do PIB. Quer dizer, mesmo que isso é um problema, porque a gente pode começar a entrar na seara de dominância fiscal. A gente ainda não está lá, mas é o seguinte, como a Carla ilustrou, não tem muito mais o que o Banco Central possa fazer, tá certo? Então, a grande preocupação do Banco Central agora é câmbio, né? A grande preocupação do Banco Central agora é esse dinheiro que, através do gasto público, acaba atingindo, né? Ele faz com que esse dinheiro entre na economia e as pessoas passem a usar esse dinheiro. Aí vem parte do elemento que a Carla ilustrou e, obviamente, isso não é boas notícias. Agora, quando a gente olha o IPCA 15 de hoje, né? Tá certo que o número veio maior do que o esperado, veio maior do que eu esperava, tá certo? A gente olhar em termos anualizados, está em 4,45, está batendo a cabeça no limite de 4,5%. Eu sempre tive a impressão que nós não vamos chegar nos 4%, a gente vai chegar acima dos 4,5%, não vai ficar dentro da banda. Mas é por pouca coisa. Tá? De fato, existe um processo de desinflação que está acontecendo, está menos rápido do que seria desejado em função do tamanho do juro, né? A taxa de juro é muito elevada e a taxa real de juro fica na casa dos 6%, que realmente é bastante elevada, tá certo? Para um país como o Brasil. No entanto, isso revela que o grande problema é o fiscal. Tá certo? Do lado bom da leitura do IPCA é que a gente teve uma queda bastante pronunciada no item alimentação. No entanto, habitação e transporte nem tudo tem a ver com preços livres, né? E o impacto principalmente de combustíveis e passagens aéreas trazem uma má notícia. Agora, minha preocupação é a habitação, né? A habitação teve um crescimento expressivo. E isso não é sazonal, tá certo? Isso pode se refletir por causa de mercado de trabalho aquecido e todo esse gasto do governo. A minha maior preocupação, como eu sempre digo, está no fiscal. O governo gastando a 15%, arrecadando um crescimento de 9%, déficit nominal em 10%. Quer dizer, é algo de se preocupar. Pra vocês terem uma ideia, a França, que é um país avançado, ela tem um déficit nominal de alguma coisa em torno de 5,5% e a União Europeia está fazendo o maior barulho, porque o acordo de Maastricht diz que um país da União Europeia, todos os países avançados, industriais, não podem ter um déficit nominal de mais do que 3%. No Brasil, nós estamos 3,5 vezes desse nível, né? Para um país emergente é um nível extremamente alto e o Brasil é recordista entre países de economia similar. Obviamente que isso impulsiona a inflação, obviamente que isso impede a queda de juros e dependendo de como for feito, né, a condução da política fiscal daqui para frente, isso impacta nas expectativas de inflação que estão desancoradas para esse ano, para o ano que vem, para 2026, né, e isso revela
principalmente a preocupação com o fiscal. Sem falar do elefante na sala, que é o fiscal, sem endereçar isso, e não serão 15 bilhões que vão resolver esse problema, né? A gente tem gastos extremamente subdimensionados e perspectivas de receitas altamente superdimensionadas, né? E essas receitas não dependem somente do governo. Então a gente vai ter um furo nessa conta e eu ainda espero um déficit primário para esse ano próximo de 0,75 do PIB e isso está fora da meta fiscal. Muito bom. Carla, eu gostaria de ouvi-la também, se quiser deixar alguma percepção, algum apontamento após o comentário do Vandic Silveira, famosa tréplica também, por gentileza. Claro, eu acho sempre muito boas as considerações do Vandic, e é importante atentar para esse ponto que ele trouxe, porque quando a gente fala de movimentos fiscais que não conseguem ser revertidos no curto prazo, a gente está falando de movimentos estruturais, na verdade, né? O Banco Central, ele ataca a inflação via movimentos conjunturais, então ele eleva essa taxa de juros ou recua essa taxa de juros para aquecer ou desaquecer essa demanda. Então ele consegue corrigir esses movimentos dentro de um círculo, dentro de um universo temporal, que é um universo muito mais curto, e ele respeita essas estruturas de política fiscal, principalmente, né, que mais uma vez são estruturais, então elas permeiam a economia ao longo do tempo. Elas dizem qual é o nível de gastos, qual é o nível de taxa de juros neutro do país e outras variáveis que são de uma preocupação muito grande por parte do mercado. Então, quando a gente olha para essa esfera, é importante a gente mencionar que esses movimentos, eles são sim uma preocupação muito grande. O Poder Executivo precisa olhar com mais calma para esses movimentos, precisa entender o que efetivamente, qual é o tipo de política econômica, em linhas gerais, que ele quer, né? Porque a política econômica, ela é formada por política monetária mais política fiscal. Então, esse conjunto, né, de variáveis, ele precisa conversar entre si para que você possa ter uma taxa de juros mais elevada ou uma taxa de juros mais baixa, um nível de atividade mais elevado ou um nível de atividade mais baixo, uma capacidade de crescimento mais sustentável ou menos sustentável ao longo do tempo, e tudo isso passa, sim, inevitavelmente pela política fiscal, que é muito mais estrutural do que conjuntural. Então, acho que o Banco Central, ele fica um pouco vendido nessa esfera, porque ele tem uma capacidade de operar a esfera conjuntural, né? E o Poder Executivo, o governo de modo geral, independente de quem esteja sentado nessa cadeira, tem capacidade de determinar qual é a esfera e a política econômica estrutural do país. E diante da conjuntura que nós temos hoje, um ponto adicional, uma questão adicional aí para o nosso Banco Central olhar com mais calma e, inclusive, um ponto negativo para essa condução de política monetária quando você pensa em uma taxa de juros mais baixa, porque gastos mais elevados efetivamente geram todo esse degringolamento das expectativas e movimentos indesejados sobre a economia que precisam ser corrigidos inevitavelmente via política monetária, que é muito mais conjuntural do que estrutural. Então, acho que essa seria a minha contribuição adicional sobre todos esses pontos absolutamente certeiros que o Vandic trouxe hoje. Perfeito, Carla. Obrigado por estar aqui com a gente, obrigado pelas análises, por colaborar com toda essa discussão e portas sempre abertas. Até uma próxima, uma ótima quinta para você. Muito obrigada, um abraço a todos. Tchau, tchau.